Bom dia, boa tarde, boa noite aí para a galerinha dos terceiros anos da escola Eremag, né? Erem Monsenhor Abílio Américo Galvão, aqui em Palmares. São minhas turminhas aí do terceiro ano do nível médio. Então essa foi a forma que a gente encontrou para que nesse período de quarentena a gente possa estar aqui conversando um pouquinho sobre a história, né? Sobre as ciências humanas e suas tecnologias. E o assunto que a gente ficou que começou e estava em andamento na sala de aula foi em relação à Primeira Guerra Mundial, né? O que foi a Primeira Guerra Mundial? A gente conhece muita coisa da Segunda, e porque a Segunda Guerra Mundial teve seu ápice aí no período do nazifascismo, né? De Adolf Hitler e Mussolini Hitler na Alemanha, Mussolini na Itália, e tem muitos filmes e muitas séries, muitos documentários em relação a esse período da Segunda Guerra Mundial. Mas a primeira a gente passa um pouco despercebido das informações. Mas é o que a gente vai tentar fazer aqui com esse vídeo a partir de agora. Então vamos lá. Esse assunto está no capítulo 2 do nosso livro aí, entende? Então o segundo capítulo do nosso livro é todo sobre a Segunda Guerra Mundial. Então, sobre a Primeira Guerra Mundial. Então, o que foi a Primeira Guerra Mundial para vocês? Que guerra foi essa? Primeira Guerra Mundial, ela também pode ser denominada de Grande Guerra e também de Guerra das Guerras. Quer dizer, que foi uma coisa importante que aconteceu para a humanidade, né? Que aconteceu na humanidade, né? Muitos morreram, muitas cidades foram destruídas na Europa, e ela foi considerada a Guerra das Guerras. E vamos daqui para frente, ver qual foi a sua importância durante todo este período de guerras e como foi que ela surgiu, né? O que foi a Primeira Guerra Mundial? Foi um conflito armado ocorrido no início do século XX no território europeu. Envolveu grande parte dos países do mundo e marcou o início de um período de avanços tecnológicos. Esse assunto está bem recente aí, né, que a gente trabalhou sobre a segunda revolução industrial, e vimos que quantas tecnologias surgiram aí na segunda revolução industrial a partir da eletricidade e do petróleo, né? Então a gente viu isso muito bem aí. A gente falou também de mercado monopolista, né? Falou de imperialismo e uma série de outros assuntos, de avanços territoriais, de busca de novos mercados. Então isso também tudo tem a ver com a Primeira Guerra Mundial. Possíveis causas do conflito. Primeiro, disputas de mercados internacionais. A gente que estudou a segunda revolução industrial, a gente viu que as indústrias se desenvolveram com o avanço das tecnologias e produziu mais do que tinha mercado para vender, né? A escoação da produção ficou um problema, né? Então isso gerou um grande problema para o capitalismo. Então a disputa de mercados internacionais é uma das principais causas para o conflito da Primeira Guerra Mundial. Beleza? E a outra é atrito entre as grandes potências por causa de questões coloniais, né? Essa disputa por mercado, disputa por territórios, envolve tudo isso aí. E a França queria revanche contra a Alemanha por ter perdido o território da Alsácia-Lorena, né? No passado aí, recente, no final do século XIX, por ali e tal, a França, em um conflito com a Alemanha, acabou perdendo aí o território da Alsácia-Lorena e queria uma revanche, né? Então o interesse da França nessa guerra era esse: recuperar o território da Alsácia-Lorena. Vamos para frente. Então aparece uma figura interessante, né? Importantíssima para o desencadear do conflito, o desencadear da Primeira Guerra Mundial, que é Francisco Ferdinando, né? Aliás, dois personagens, né? Francisco Ferdinando e sua esposa. Francisco Ferdinando é essa figura aqui que representa ilustrativa, que representa aí de Ferdinando e sua esposa, né?
E esse era o arquiduque do Império Austro-Húngaro. Então, esse cara foi fundamental para que a guerra acontecesse. Ele se tornou o estopim da Primeira Guerra Mundial. Entende? Então, por que isso? A gente viu lá atrás que a disputa de mercados foi um fator preponderante para o início do conflito, né? As questões também coloniais, principalmente na Ásia e na África. Então, já existia uma sede por esse conflito, né? É só essas disputas, mas não tinha um motivo para que a guerra acontecesse. Então, o que foi que aconteceu? O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando e sua esposa Sofia no dia 28 de junho de 1914. Aí isso era tudo que os países necessitavam para que desse início ao conflito, né? Então, a morte de Ferdinando e a esposa deu início à Primeira Guerra Mundial. Foi o estopim, né? A gente sabe que a questão política era outra, né? Era a questão dos mercados, a busca de novos territórios, né? A escoação de produção, essa coisa toda aí, entendeu? O capitalismo estava em busca de uma nova forma para tentar sobreviver à época. Então a morte de Ferdinando foi a principal causa para o início da Primeira Guerra Mundial. E Francisco Ferdinando era aliado, né, de Alemanha e Itália, beleza? Vamos lá. O autor do crime foi Gavrilo Princip, participante do grupo nacionalista Mão Negra. É como se fosse um grupo revolucionário, né, que estava tentando tomar o poder e tal, e não aceitava a liderança aí de Francisco Ferdinando. Entendeu? Então, isso o grupo Mão Negra representava esse grupo revolucionário, né? Um grupo extremista, tal, alguma coisa nesse sentido. Vamos para frente. Esse fato foi apenas a gota d'água para o início do conflito, né? A morte de Ferdinando, né? Na realidade, os motivos eram outros, mas a gota d'água foi a morte de Ferdinando, para que a Primeira Guerra Mundial acontecesse. No mesmo dia houve a prisão de Gavrilo Princip, que foi o autor do crime, né? 2 quarteirões depois ele foi preso em 28 de julho de 1914, né? Ele foi preso no mesmo dia. Então, mesmo assim, a guerra foi à frente, por conta desse assassinato que ocorreu. Vamos para frente aqui. Os países estavam armados e preparados para guerrear. As potências reuniram-se em blocos. Era a preparação para um grande conflito. O mundo esperava uma guerra rápida, mas esta durou 4 anos e arruinou a Europa, né? Quem estava tramando o conflito, assim, os países que diretamente estavam envolvidos, queriam resolver isso rapidamente, né? Era para dar uma nova ordem aí para a questão do capital, uma nova ordem mundial aí em relação ao capital, né? A busca de novos mercados, ao mercado monopolista, o capitalismo monopolista, essa coisa toda aí. Então, mas durou 4 anos e isso acabou com as cidades, acabou com a economia de muitos países, inclusive. E foram criados 2 blocos importantes. É bom anotarem isso aí, que isso aí deve estar caindo na nossa... Isso aí pode cair de uma forma ou outra, pode estar caindo aí na nossa avaliação do bimestral. Beleza? Então, 2 grupos se formaram. O primeiro foi a Tríplice Entente, que era composto por Império Britânico, França, Império Russo até 1917 e Estados Unidos a partir de 1917. Aqui eu abro um parênteses para uma coisa interessante, né? Hoje a gente vê, nos dias atuais, Rússia e Estados Unidos sempre se bicando, né? Mas o Império Russo, os Estados Unidos foi o que substituiu a Rússia no conflito, né?
E a gente vai entender mais na frente um pouquinho por que isso aconteceu, beleza? E o outro grupo, o outro bloco, era das potências centrais, que era chamada de Tríplice Aliança: Império Alemão, Império Austro-Húngaro e Império Turco-Otomano. Lá atrás eu falei na Itália, mas estou confundido com o bloco lá da Segunda Guerra Mundial. Mas aqui a gente retoma e diz que a França, o Império Austro-Húngaro, ele era aliado aí do Império Alemão e do Império Turco-Otomano. Então formava a Tríplice Aliança junto com a Alemanha aí, esses países, esses impérios, ok? Então, quais foram os dois blocos que participaram do conflito da Primeira Guerra Mundial? A Tríplice Entente e as potências centrais, chamada também de Tríplice Aliança. Aqui a gente vê um mapa aqui da área, né, na Europa, onde aconteceram os conflitos, né, e onde estavam localizados os dois principais grupos, né, as potências centrais, que era chamada de Tríplice Aliança, e a Tríplice Entente, como era que estavam posicionados geograficamente. Esse mais escuro aí, o marronzinho mais escuro, o bege, é a Tríplice Aliança, né? Vejam que eles ficavam geograficamente já numa posição de defesa, né? A geografia aí mostra isso, né? O mapa está nos mostrando isso. É o mapa da Aliança Militar da Europa de 1914. Esse mapa representa isso. Geograficamente, a Tríplice Aliança já estava em desvantagem, a posição sempre de defesa, né? Pela questão aqui, mas a gente vai ver que eles quase venceram, a Tríplice Aliança quase venceu o conflito, e a gente vai entender tudo isso daqui a pouquinho, tá? E a Tríplice Entente, esse verde, aí a gente vê que ataca pelos flancos, né? Posicionado pelos flancos, e foi o bloco que saiu vitorioso aí da Primeira Guerra Mundial, tá certo? Essa parte mais clara também são as nações neutras que não estavam participando diretamente do conflito. Então o mapa mais ou menos para a gente entender como estavam posicionados aí geograficamente falando os dois blocos que participaram do conflito. A Primeira Guerra Mundial ocorreu de 28 de julho de 1914 a 11 de novembro de 1918. Aqui tem algumas imagens de soldados entrincheirados aqui com metralhadoras, com a metralhadora Vickers, né? Isso é a imagem da época, beleza? Como se desenvolveu esse conflito? Vamos lá. As batalhas desenvolveram-se principalmente em trincheiras. Os soldados ficavam muitas vezes centenas de dias entrincheirados, lutando pela conquista de pequenos pedaços de território. A fome e a doença também eram inimigas desses guerreiros. Então, aí a gente vê como que os soldados viviam, né? Viviam entrincheirados, né? Era uma luta muito difícil, né? Foram 4 anos de conflitos, vivendo a duras penas, de todo jeito, sem qualquer tipo de higiene e uma série de outras coisas. E a fome, tiveram que vencer muitas coisas durante todo esse conflito. Nos combates também houve a utilização de novas tecnologias bélicas, como tanques de guerras e aviões. Enquanto os homens lutavam nas trincheiras, as mulheres trabalhavam na indústria bélica como empregadas. Então veja aí a participação da mulher na Primeira Guerra Mundial, né? Os homens lutavam nas trincheiras e as mulheres trabalhavam na indústria bélica, né? Que é a indústria das armas, é que fabricava armas para alimentar aí a guerra, beleza? Para municiar as pessoas, os combatentes na guerra, beleza? Aqui nós temos uma imagem aqui de soldados entrincheirados, né? As trincheiras, vocês são grandes valas ou valetas, né? Onde os soldados cavadas no terreno para protegerem os soldados do inimigo, né? Eles ficavam numa posição submersa, na altura do terreno, né? Que só ficava a cabeça ali de fora
trazendo para fazer essa defesa, né? A valeta protegia a vala, né? A trincheira protegia o corpo. Beleza? Nas trincheiras os soldados conviviam com ratos, veja a situação difícil, né? Parasitas, lama ou pó, frio ou calor, conforme a estação do ano. Eram protegidas por grandes redes de arame farpado e por muitos homens armados com metralhadoras, né? Na frente de cada trincheira dessa existia um rolo de arame farpado, né? Que é para retardar o avanço do inimigo. E essa luta aí era conquistada palmo a palmo, né? O avanço dos inimigos era retardado pelo uso do arame farpado. As infantarias eram armadas com muitas metralhadoras. A partir de 1915, os alemães começaram a usar gás tóxico. Aí a tecnologia da segunda Revolução Industrial, né? A gente já viu algumas ali atrás, tanques de guerra, que o automóvel surgiu aí no final do século XIX e ele foi usado já, o combustível, o petróleo e tal, isso foi tudo usado na Primeira Guerra Mundial. A alimentação era feita à base de carne, vegetais enlatados e biscoitos. Os Estados Unidos, vamos ver aqui, entender agora qual era o papel dos Estados Unidos, que a princípio ele não participava da Tríplice Entente, que era composta por França, Inglaterra e o Império Russo, né? Então lembrado, né? E depois foi que os Estados Unidos entrou na guerra. Mas qual era o papel dos Estados Unidos aí? Eles eram que forneciam os alimentos, combustível, produtos industriais e máquinas para a França e Inglaterra. Tudo pelo sistema de crediário. Compre agora e pague depois da guerra. Olha aí o crediário dos Estados Unidos aí. Sempre se envolveu nos conflitos, né? Mas sempre foi um grande fornecedor. Sempre saiu muito rico depois desses conflitos. Com o passar do tempo, a situação ficava pior. Destruição, fome, miséria e matança. E os Estados Unidos começaram a temer que a França e a Inglaterra não pagassem as mercadorias compradas. Os dois países deviam aproximadamente 2 bilhões de dólares aos americanos. Aqui a gente já consegue explicar um pouquinho da participação dos Estados Unidos no conflito e vamos entendendo, né? A situação é totalmente capitalista, totalmente financeira. Era defender o seu capital. Beleza? Vamos lá. Aqui nós temos algumas imagens da Primeira Guerra, né? De cima para baixo e da esquerda para a direita. Nós temos aqui trincheiras na frente ocidental. O avião biplanador Albatross D3, um tanque britânico Mark I cruzando uma trincheira, uma metralhadora automática comandada por um soldado com uma máscara de gás, beleza? E aqui a imagem do afundamento do navio de guerra real HMS Irresistible após bater em uma mina. Então, todas essas são imagens fortes da Primeira Guerra Mundial. Preocupados com o possível não pagamento da dívida, olha aí os Estados Unidos entrando na parada, a população americana incentivava a entrada do país na guerra, né, com medo do calote, entendeu? Então, a população, Estados Unidos tem muito disso, né? O povo lá é assim, questão muito nacionalista e tal. Então incentivou o país a entrar na guerra, mas eles não poderiam entrar de qualquer forma. Não tinha como isso acontecer de qualquer jeito, porque o Congresso não ia autorizar essa situação, né? Em março de 1917, os alemães afundaram alguns navios americanos que iam comercializar com a Inglaterra. Eu acho assim, do pouco conhecimento que nós temos ainda de Primeira Guerra Mundial, né? E a gente tem muita coisa para se estudar ainda em relação a isso. Eu acho que esse aqui foi um dos principais erros dos alemães, né? Os Estados Unidos não estavam no conflito, ele só alimentava, fornecia os produtos, os alimentos para a Inglaterra e França. Então, ao afundar esses navios, esse fato levou o Congresso americano no dia 6 de abril a declarar guerra à Alemanha. Era tudo que os americanos queriam
para tentar recuperar o seu dinheiro, principalmente depois da saída da Rússia, né, do Império Russo da guerra em 1917. Se a gente vai ver esse assunto mais na frente, que é a Revolução Russa de 1917, mas aqui eu abro um parênteses para dizer que a Rússia saiu da guerra, o Império Russo saiu, porque ocorreu um conflito interno na Rússia, no Império Russo, que foi a chamada Revolução Russa de 1917, ou a Revolução Bolchevique, né? Aí a Rússia foi para a guerra, o Império Russo foi para a guerra e depois teve que voltar para cuidar do seu quintalzinho, né? Porque a situação lá complicou e teve que voltar para cuidar das questões internas. Por isso que houve essa substituição lá na Tríplice Entente do Império Russo pelos Estados Unidos. A entrada dos Estados Unidos na guerra foi decisiva para a vitória da Entente, né? Que estava prestes a perder o conflito, a perder a guerra, a serem derrotados. E isso foi fundamental para que a vitória da Entente acontecesse. O ano de 1917 é essencial para o fim do conflito, pois a Rússia abandonou a guerra em razão do início de sua revolução e os Estados Unidos, que até então só participavam da guerra como fornecedor, vendo seus investimentos em perigo, entram militarmente no conflito, mudando totalmente o destino da guerra e garantindo a vitória da Tríplice Entente. Olha aí o que eu falei há pouco, né? O Império Russo foi cuidar do seu conflito interno, né? Que era a chamada Revolução Bolchevique, a Revolução Russa, e foi quando os Estados Unidos entraram na guerra, depois do afundamento dos navios americanos pelos alemães, e isso foi o motivo principal, foi o que deu o motivo da entrada dos Estados Unidos da guerra. Beleza? Vamos lá. O presidente dos Estados Unidos da época era o senhor Woodrow Wilson, que em 1918 levou suas ideias ao Congresso no chamado Programa dos 14 Pontos. Foi um programa feito nos Estados Unidos, que depois nós adentraremos nessa questão no momento oportuno. Vamos adiante. Quais foram os resultados da Primeira Guerra Mundial? Os perdedores tiveram que assinar o Tratado de Versalhes. Essa foi a pior coisa que aconteceu à Alemanha. A Alemanha teve seu exército reduzido e sua indústria bélica controlada. Teve que devolver à França a região da Alsácia-Lorena. Lembra lá no início que eu falei que o interesse da França era a reconquista desse território? Então isso aconteceu com a derrota da Tríplice Aliança. O Tratado de Versalhes ele foi muito duro com a Alemanha. Então a Alemanha foi punida a devolver a região da Alsácia-Lorena à França, né? Teve seu exército reduzido, a indústria bélica controlada, que é a indústria das armas, e também teve que pagar o prejuízo da guerra aos países vencedores. Veja o que aconteceu com a Alemanha com o Tratado de Versalhes, né? Ele foi muito duro. Então, o Tratado de Versalhes repercutiu na Alemanha, sendo o principal fator do sentimento de revanche que ocasionou a Segunda Guerra. Então vamos entender aí um pouquinho, né? O tratado foi muito duro, a Alemanha ficou sem saída. E o tempo todo a Alemanha já queria um segundo conflito, né? Uma revanche para tentar mudar a ordem que foi imposta por esse Tratado de Versalhes. Então é importante a gente ver isso, né? Que a Primeira Guerra acabou, mas um segundo conflito, principalmente para os perdedores, já estava em andamento, já aconteceu esse sentimento de revanche que posteriormente ocasionaria a Segunda Guerra Mundial. O resultado foi de aproximadamente 10 milhões de mortos e milhões de feridos, destruição da produção agrícola, industrial e prejuízo econômico. Aqui a gente tem a imagem da assinatura do Tratado de Versalhes, foi
onde foi na cidade de Versalhes, na França, né? Todo o tratado internacional ele leva o nome da cidade de onde é assinado, beleza? Este fato impunha fortes restrições e punições aos vencidos. Então quem perdeu teve que pagar tudo. Aquele dinheirinho de 2 bilhões de dólares que os Estados Unidos tinha, que era credor junto à Alemanha, à França e Inglaterra. Quem pagou tudo foi a Alemanha. Quem pagou tudo isso aí. Beleza? Após o conflito, famílias destruídas e crianças órfãs, Estados Unidos tornou-se o país mais rico do mundo. Império Austro-Húngaro fragmentou-se. Surgimento de alguns países, Iugoslávia e desaparecimento de outros. O Império Turco, após 200 anos de decadência, dividiu-se. Em 1919 foi criada a Liga das Nações, sediada na Suíça, porém, pouco tempo depois ela fracassou. A Liga das Nações é uma coisa parecida com o que a gente tem hoje, né? Que é a ONU, a Organização das Nações Unidas. Lá, no final no Tratado de Versalhes, aí foi, após a Primeira Guerra, foi criada a Liga das Nações, que era para fazer valer o Tratado de Versalhes, beleza? O desemprego aumentou na Europa, né? Cidades destruídas, economias combalidas, né? Com muita dificuldade, países quebrados. Então, o desemprego na Europa também assolou. 4 anos após a Primeira Guerra, a Europa já não era mais a mesma. Os presidentes substituíram os príncipes, a gente falou muito em império, né? Depois da Primeira Guerra, aí as repúblicas foram surgindo e os presidentes substituíram os príncipes. Automóveis, submarinos e aviões eram uma realidade, né? Foram testados e usados aí com força na Primeira Guerra Mundial. O cinema e o rádio explodiram-se pelo mundo. Comunicação. As mulheres lutam pelos seus direitos. Tudo isso já após a Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, os confrontos foram longos, muito maiores que os países esperavam e se preparavam economicamente. Após 1914, as economias dos países, a indústria, os investimentos do Estado, a mão de obra, tudo se voltava para a economia de guerra. Então, tudo que foi gasto, né? Tudo que foi destruído, a economia que ficou quebrada, então tudo se voltava para a economia de guerra, né? Tudo se preparando já para um segundo conflito aí. Os investimentos dos Estados Unidos, a mão de obra, tudo isso aí, nesse período entre guerras, que já se ventilava essa questão do segundo conflito. Então os países já estavam se preparando de novo para um novo conflito. Isso aqui é um texto de Eric Hobsbawm, da Era dos Extremos, beleza? Revisando, agora é com vocês, tá? O assassinato do herdeiro do Império Austro-Húngaro em Sarajevo veio complicar a situação europeia e ocasionou a eclosão da Primeira Guerra Mundial. O personagem em questão era quem pensou aí? Francisco Ferdinando está correto, beleza? Vamos lá, segunda questão. O fim da Primeira Guerra Mundial trouxe, entre outras consequências, a unificação política do Império do Oriente Médio sob a liderança do Egito, a simplificação do mapa político da Euroásia pelo desaparecimento de numerosos pequenos estados, a ampliação do território alemão em detrimento da Polônia, o aparecimento de numerosos novos estados em virtude da desintegração dos impérios otomanos, austro-húngaro e russo, e a denominação da Alemanha pelas forças de ocupação aliadas. Quem marcou aí a letra B é que está correto. Muitas pessoas confundem aqui a resposta com a letra D, né, por conta do aparecimento de numerosos novos estados, em virtude da desintegração dos impérios otomanos e austro-húngaro, até aqui está certo, mas o russo não.
não sofreu nenhum tipo de alteração porque a Rússia saiu do conflito antes. Beleza? E 3, qual era o presidente aí dos Estados Unidos durante a guerra de 14 a 18? A gente falou um pouquinho nele lá, mas todo mundo viu aqui que era o senhor Woodrow Wilson. Beleza? Que é os créditos das imagens utilizadas no vídeo. E é isso, minha gente. Dizer a vocês que foi um prazer, né, fazer essa aula aqui com vocês, uma coisa muito rápida, inclusive, mas com certeza vocês podem estar voltando o vídeo e vendo aí, tirando algumas dúvidas. Qualquer coisa vai lá na descrição aqui do canal e deixa a perguntinha para a gente tá tentando ajudar. Mas agora é hora também de atividade, né? Então esse é o assunto do segundo capítulo. Então eu passo para vocês as páginas 35, 42 e 43 do nosso livro. Tá lá as atividades. Façam também a leitura de todo o capítulo, como eu falei aqui no início. Isso aqui é apenas um resumão de tudo que está lá também. A leitura ela é muito importante para que a gente possa aprender com mais qualidade, fixar mais esses conteúdos. E aí eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima live. Ok? Valeu, tchau.